Acabei de ver aqui que tem um amigo em comum aí, um parceiro de longa data aí, que a gente trabalha junto, o Bruno Cipriano, tá aí, bacana. Bruno. Show de bola. Fala, Bruno, beleza? Tá aí na área? Alô, alô? O pessoal tá meio tímido aí. Então aí. Fala, Fernanda, beleza? Tá ouvindo? Vendo bem? Anderson, Alton, Bruno. E aí, pessoal? Fernanda, tá aí? Fernanda, boa noite. Se apresenta aí rapidamente, o que você faz, a empresa que você trabalha. Anderson também. Eu vou abrir aí para o pessoal se apresentar rapidamente, até todo mundo entrar. Escrevem aí, eu abro o microfone. Fala, Anderson. Boa noite, Marco. Tá tudo bem? Boa noite. É uma satisfação estar aqui, tá? Eu estou aprendendo e-commerce aí, mas eu faço uma elaboração de serviços, né, para poder prestar serviço de venda local, né? Aí para ter um posicionamento melhor, né, de serviço pessoal, né, e se fazer visível na mídia social, né, além do local, né? Eu acho importante isso aí para prestação de serviço. Você faz o quê? Marketing, é isso? Isso. Aí, no caso, eu já acompanho os teus vídeos no YouTube, eu assisto, anoto, eu tô até com o caderno aqui, anoto tudo que você fala no... Onde que você acompanha? Desculpa. Oi? Não Rio de entendi. Janeiro. Rio de Janeiro. Você é de Rio de Janeiro. Isso. Tá anotando aí, tá aprendendo. É, claro, Aí sim. com a melhor referência, né? A ideia, a gente, assim, essa aqui vai ser uma aula bem, a minha ideia, pelo menos, né, ser bem interativa, tá? Então, por isso que eu tô chamando a galera para se apresentar aqui, e aí o conteúdo eu vou adaptando de acordo com o cenário de cada um, entendeu? Acho que vai ser bom aí todo mundo comentar, se apresentar. Alguém escreveu aqui, Fernanda. Consultoria de estratégia de marca. Eu só tenho que conseguir abrir aqui o microfone, estou no meio de outra tarefa acompanhando aqui. Boa, beleza. Alton, quer se apresentar? Bruno, Igor. Fala, Igor, Natália. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Tudo certo. Boa noite. Vamos aí. Então, aqui tem um pessoal aqui também no Instagram, liguei. Quem quiser participar. Como é que faz para o cara do Instagram entrar aqui, ô, Natália? Talvez colocar o link lá no Eu coloquei nos teus stories o link direto. Ah, tá bom. Então, vou escrever aqui, ó, link Masterclass Escala de Serviço. Link no Stories. Deixa eu tentar fixar aqui. Boa. Então, vamos lá. Bruno também deve ser prestador de serviço, né? Alton também. É isso? Bom. Vamos tocando aí vemos. Na verdade, assim, quem pergunta aprende mais. Então, o Anderson já falou, vai aprender mais aí. Tá? Então, assim, pessoal, eu vou compartilhar.
Oi? O que acontece? Hoje está sendo uma coisa que eu acho muito importante ter, é o Google Meu Negócio, né? Porque o que acontece? Tem muita gente crua, né? Tem os comércios abertos, mas não tem uma definição das pessoas, né? Tipo assim, o cara tem um CNPJ, é aquele na unha, né? O cara abre o negócio, ele bota só um nome no digital e pronto, acabou. Entendeu? Então não é só isso. Entendeu? Muito mais que isso, né? Assim, está sendo bem amplo essa possibilidade, então eu entrei nessa aula para justamente, se você pegar alguns skills seu aí, né? Para estar anotando aqui para fazer esse teste aí, entendeu? Boa. Eu acho válido. Tá. Eu vou fazer compartilhar a tela aqui rapidamente. Então, qual que vai ser? Esse aqui é o MindMeister, para quem não conhece. Eu uso bastante isso aqui para a gente organizar as ideias e tal. E eu vou falar um pouco como que a gente vem crescendo, né? E vem se organizando. Vou falar um pouco da minha história aqui de empreendendo. Hoje eu estava até falando com um cliente aí, eu já estou 21 anos empreendendo aí no digital, que o pessoal fala, né? Na época nem tinha esse nome digital, né? E aí depois eu vou falar um pouco sobre qual que é a dificuldade para quem presta serviço, né? E depois quais são as principais escalas de prestação de serviço, né? E aí depois eu vou falar um pouco de uma mentoria que a gente tem aqui, que aí acho que pode ajudar todo mundo aí nesse processo, tá? Aí tá o Flávio aí, que é nosso mentorado, também participa dessa mentoria, também está sempre acompanhando aí no rolê, né, Flávio? Eu vejo que você está fazendo bastante coisa, hein, Flávio? Eu acho que você está aplicando, hein? Tô vendo aí, né? Então tá. Então vamos lá. Entrou uma. Ó, então tá entrando mais gente aí. Entrou agora aí, foi. Igor. Igor, é isso? Igor, tá ouvindo? Se apresenta aí rapidamente. Aí tem outra pessoa da agência, alguma coisa aí. Agência Degust. Degust. Opa, tudo jóia? Beleza, Igor? Boa noite. Noite, bom demais. Você faz o quê, Igor? Fala da onde? Franca, interior de São Paulo. Boa. Tem uma agência também. Agência? Isso. Fala, Rodrigo. Fala. Quem fala? O que você quer saber? O teu nome, o que você faz, de onde você é? Tá, meu nome é Franco, eu sou de Cascavel, no Paraná, e eu tenho uma agência de publicidade 360. 360. Aham. Boa. O Igor também, 360? Ou atende algum ramo específico? Não, Nicho. só um nicho específico, só sapato, só. Só marca de sapato. Só sapato você atende? Só sapato. Boa. Então vamos lá. Então vou contar um pouco da minha história aí. Eu comecei a vender na internet em 2004. Talvez tenha alguns aí que estavam nascendo aí. E eu comecei a vender no Mercado Livre. E o negócio foi crescendo de uma forma muito forte, assim. Eu trabalhava em banco antes, nada a ver com esse processo digital, era do mercado financeiro. Aí, estava até contando hoje à tarde essa história que eu comecei a comprar uns produtos numa loja na Liberdade, aqui em São Paulo, e comecei a vender dentro do Mercado Livre. E na época não tinha Mercado Pago, Mercado Envios, não tinha nada. As pessoas depositavam na minha conta, pessoa física, e aí eu mandava o produto via correio. Assim, não tinha. Era muito louco como é que as pessoas confiavam na época, né? E aí começou a crescer bastante esse negócio. Esse negócio durou de 2004 a 2018, né? Vou ver se eu tenho umas imagens aqui. E esse negócio a gente fez ele crescer muito, assim, a gente fez o crescimento foi exponencial ali. Em 14 anos, a gente cresceu mais ou menos 70 vezes, e esse negócio fez aproximadamente uns 400 mil pedidos.
em 14 anos, mais ou menos, e faturou em torno de uns 70 milhões. E aí toda a história foi que eu comecei a vender no Mercado Livre, depois eu comecei a vender no site próprio, aí depois, 2012, 2013, eu entrei nos marketplaces, que foi um grande escala, né, do negócio. E aí, depois de 2017, 2018, o negócio começou a decair, e aí teve alguns motivos, assim, que fizeram o negócio decair. Primeiro, porque eu comecei a depender muito do marketplace, e depois, e o segundo é que eu também tinha muitos produtos de marca de revenda, eu tinha poucos produtos de marca própria, que aí eu acho que foram um dos problemas ali, e aí o negócio começou a dar prejuízo. No final, fiquei com uma dívida, mas eu consegui vender o negócio, e a partir daí, né, acho que 2018 para frente, eu comecei a dar consultorias de e-commerce. Não sabia muito bem o que ia fazer, tal, e era eu consultor, né, na época. E aí, depois desse processo, né, o que aconteceu? Eu comecei a dar essas consultorias, e foi bem difícil no início, porque eu não sabia muito bem prestar serviço. Eu sabia vender produto, né? Eu sabia vender muito produto, mas eu não sabia vender serviço. Então, aí eu comecei a atender alguns clientes, amigos, assim, e esses amigos tinham já e-commerce, e eu meio que ficava alocado na empresa desses clientes ali. Teve alguns que eu ficava mais tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, dependia um pouco do contrato que a gente fazia. E aí eu entendi um pouco, depois eu comecei a entender o jogo de prestar serviço, né? E isso mudou drasticamente do que era antes, né, 2018 para frente, e aí depois eu comecei a contratar mais gente, né? Então comecei com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, só que aí deu a pandemia, né? Esse que foi o pulo do gato. Depois da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo correu para a internet para vender produto, né? Então, a demanda por esse tipo de serviço de consultoria para e-commerce cresceu demais, né? E aí a gente começou a entender um pouco melhor o game de prestar serviço. Antes, eu tinha muito modelo de executar as coisas, de fazer as tarefas para o cliente, tentar ajudar o cliente na maior parte possível das coisas. E depois eu entendi que eu comecei a vender conhecimento. E aí depois eu comecei a ser mais valorizado. Olha que contrassenso. Eu ajudava antes mais o cliente, fazia mais coisa para o cliente, só que era menos pago. Aí depois eu comecei a direcionar o cliente, e aí a gente começou a ser melhor pago. Então hoje a gente trabalha com um ticket médio de 5 a 10 mil reais, dependendo do projeto mensal. E aí isso veio por causa de uma mudança de visão estratégica, que eu acho que é um dos problemas até da própria agência como um todo, né? Que você fica muito focado em executar coisa e pouco focado em transmitir conhecimento. Então, eu estou transformando esse meu negócio em um negócio de conhecimento, que eu acho que é de educacional versus prestação de serviço. Então, foram uma das viradas de chave. Então, como é que foi a visão? Passei de eu consultor, aí comecei a ter uma equipe. Hoje a gente está em 15 pessoas na equipe. Aí depois eu montei uma imersão que chama eBillions. Essa imersão é um evento, né, uma imersão de e-commerce focado para grandes lojistas. Também, a primeira edição foram umas 30, 40 pessoas. Aí a gente já teve 12 edições dessa imersão, faz uns 2 anos que a gente tem esse negócio. E essa imersão já foi muita gente. Então foi lá Alfredo Soares, Rafael Kiso, aí, Billions, aí tá o link aí, Billions. Foi também Marcelo Germano, Marcelo Toledo, João Kepler, te chamou uns caras muito feras ali para falar para a gente. E aí o que aconteceu? Então, aumentou-se a escala
do processo de serviço. Antes eu atendia um cliente por vez, aí depois eu transformei numa visão de educação e eu coloquei um evento. Então, no último evento, por exemplo, foram mais ou menos 150 pessoas. Ali dali, nesse modelo de várias pessoas, o que aconteceu? A gente aumentou a escala. Olha que louco. Então, na consultoria, hoje a gente atende uns 40 e poucos clientes. No eBillions, a gente consegue atingir mais de 150 pessoas por vez. A meta do próximo, que vai ser agora dia 11, 12 e 13 de setembro, é tentar encher umas 200 pessoas ali. O espaço cabe mais ou menos isso. E aí, o que é o modelo? Então, a gente vende ingresso, vende patrocínio. Hoje o patrocínio banca o evento já, mais que banca o evento, e vende um negócio que chama eBillions Club. O eBillions Club é tipo um mastermind do eBillions, que é, a gente seleciona as pessoas mais avançadas que querem crescer, estão numa visão de crescimento, prosperidade, escala, e aí dali eles participam, pagam uma taxa anual e têm acesso a todos os eventos e mais outras mentorias. Então, a gente criou um modelo que é uma aceleração de e-commerce. Então, é focado para lojistas acima de R$500 mil por mês. E esses caras que estão dentro desse grupo, hoje faturam mais ou menos uns 800 milhões por ano. Então, tem gente grande ali no meio, uns peixes grandes ali. E olha que interessante, né? Essa galera que está lá dentro, ela está crescendo muito rápido. Por quê? Porque a gente está fazendo esses 5 eventos por ano. Então, o próximo agora em setembro, o próximo vai ser em dezembro, que é só para a galera do eBillions Club. Então, essa galera, elas pagam 60 mil por ano. Então, é um outro ticket mais alto também. E ao longo do ano, a gente entrega 5 eventos, 18 mentorias, só para a galera do clube. Então, a gente chama desde Alfredo Soares, Rafael Kiso, grandes caras para falar para 20 pessoas ali no online, e também outros assuntos. Então, a gente já falou de TikTok Shopping, falamos de importação, falamos de logística. Então, a gente está cada vez trazendo conteúdos mais avançados, com caras muito especialistas, ou comigo, ou com outros especialistas, para gerar valor para essa galera. Entendeu? Então, a gente está montando esse modelo. E a terceira iniciativa que a gente está fazendo é as mentorias em grupo, que é a mesma ideia, a gente vender esses conhecimentos que eu tenho aqui de e-commerce e a galera que tem essa visão de conhecimento. Então, como é que funcionam essas mentorias? A gente tem algumas mentorias aqui. A gente tem uma mentoria VIP, que é comigo só, e a galera... eu atendo poucos clientes, porque não tenho tempo para atender tanta gente. Hoje eu tenho 3 só, e já está meio que no limite da minha agenda. Só que é super caro, né? E aí a gente atende um cliente por vez, né? Tem uma limitação de tempo aí, né? Isso que é o maior problema. E aí tem um outro modelo de mentoria em grupo, que eu acho que é bem interessante também, que é eu juntar um modelo de conhecimento, eu faço uma trilha de conhecimento e ponho várias pessoas dentro. Então, a gente tem a mentoria de lojista de e-commerce. Essa mentoria de lojista de e-commerce deve ter umas 15 pessoas, mais ou menos, e eles pagam, acho que é 13 mil por ano, por 6 meses, e a gente entrega a cada 15 dias uma aula e mais um hot seat, que a gente designou uma trilha de conhecimento ao longo desse período. Então, serve principalmente para lojistas iniciantes de e-commerce, né? E a terceira mentoria, que é a mentoria de prestador de serviço. O que é isso? A gente também explica como que a consultoria, como grupo aqui na Carrod, conseguiu crescer. A gente cresceu, acho que desde 2018, mais ou menos uns 4.000%. Então, a gente conseguiu realmente escalar essa prestação de serviço, que é um modelo difícil de organizar isso,
principalmente porque depende de pessoas, né? Você fica muito dependente da mão de obra de pessoas, e a gente conseguiu hoje estar em 15 pessoas, e hoje praticamente eu não atendo nenhum cliente, né? Hoje é a minha equipe que toca, a gente tem um monte de processo, desde vendas, marketing e operações como um todo. Então a coisa roda praticamente já sozinha, principalmente na consultoria. Nas mentorias, hoje eu que estou dando essas mentorias, mas pode ser que uma hora ou outra também eu chame outras pessoas para falar ali. E o Ebillions também, hoje também tem uma equipe de quatro pessoas ali, e o negócio também já toca ali sozinho. Então, a gente tem 2 equipes comercial, que acho que é bem interessante também. Acho que o maior problema da galera que vende serviço é a galera não conseguir vender muito, a não ser por indicação. E aí você fica... não ter uma receita previsível, né? Que eu acho que é a maior dificuldade ali. Práticas, tem um cara aqui no Instagram, práticas, vendas avançadas. Foco em marketplace e site. Eu só foco em site. A maior parte dos clientes, a gente foca mais em site próprio, tá? Eu acho que também é uma visão que eu tenho, que o site próprio ele é melhor no médio e longo prazo, tá? Você não paga tanta comissão, não fica dependendo ali do canal marketplace, que é meio ingrato ali no final, né? E aí eu tenho sempre participado aí de muitas outras mentorias. Eu gasto muito dinheiro em mentorias aí, viu? Porque eu estou entendendo que esses são conteúdos que me ajudam muito de maneira geral e aceleram o meu processo de crescimento. Olha que interessante. Então eu compro tempo, né? Então já fiz mentoria lá com o Caio Carneiro, com o Joel J, né? Com o Diego Santana, com o Léo Toledo, enfim. Então eu estou sempre tentando estar próximo de pessoas que estão num patamar acima, e aí com isso minha curva de aprendizado é mais rápido. Acho que essa aqui é uma visão bem interessante. Tá? Então tá. Quais são as principais dificuldades? Quem quiser falar, pessoal, só levantar a mão, aí eu abro para pergunta e resposta. Eu só estou vendo o Anderson concordando aí, Anderson. É isso mesmo? Tá concordando aí? É isso? Então, assim, quais são os problemas que a galera enfrenta quando começa a vender serviço? Então, os primeiros clientes, obviamente, acho que é uma dificuldade você arrumar os primeiros clientes. Geralmente você vai atuar por indicação, vai chamar os amigos, ver quem que você conhece e tentar arrumar novos clientes. Só que aí, geralmente, nos primeiros clientes, você vai cobrar pouco e vai trabalhar muito. Basicamente é isso. Você vende para o cara, e aí, por uma falta, talvez, de experiência, né? Você não define muito o escopo do serviço, e no final você vira quase um funcionário da empresa ou do cliente ali. Então o cara pede tudo toda hora e tem que ser urgente, e esse erro eu cometi no início, né? Porque eu ficava, em vez de eu vender projetos, eu vendia horas, que acho que é um dos principais desafios aí no início da prestação de serviço. E aí o cara fica controlando quantas horas que você gastou, se fez sentido, não fez sentido e tal. E aí isso foi ruim também. E aí não tinha um escopo bem definido, então eu fazia tudo que o cara pedia. E aí o que acontecia? Toda hora o cara ficava me cobrando, e aí fez, não fez, sei o quê, e aí não tinha muito definido. Isso que é um negócio, não tinha muito definido o que era o objetivo do trabalho, o que era o limite, o que podia, o que estava incluso, o que não estava. E aí ficava bem confuso. E aí, beleza, eu comecei a ter os primeiros clientes e tal. E o segundo maior desafio é a parte comercial. Então, normalmente, hoje, os prestadores de serviço, eles estão muito só recebendo cliente por indicação. Então, ele fica meio que esperando as indicações chegarem. Só que se não chega indicação, você não tem novo cliente. E isso é péssimo para o negócio, porque, obviamente, no início também a minha taxa de cancelamento era alta, né, era maior,
não era tão alto assim, mas era maior do que hoje. Hoje fica em torno de 5% para mim, né? Então é baixa a minha taxa de cancelamento. Hoje a gente tem clientes que estão há 4, 5 anos aí junto com a gente, não tem um problema grave assim de cancelamento. E aí com isso, se eu tenho uma taxa de cancelamento maior, os clientes vão saindo, então o teu faturamento ele oscila ao longo do tempo. Porque você depende só de indicação e essa indicação não chega. Se essa indicação não chega, você não tem novos clientes. E aí qual que é a solução para isso? Desenvolver uma equipe comercial. Aí chega numa situação, mas como é que eu faço uma equipe comercial? Então, hoje, a gente tem um modelo aqui que a gente tem 2 equipes comerciais. Uma equipe comercial para a Nacarrod, que é a consultoria de e-commerce, e tem a segunda equipe comercial que cuida do Webillions. Então, mais ou menos metade da empresa é vendas e marketing. Olha que interessante isso. Por quê? Porque eu entendi que o motor do crescimento, esse ano a gente vai crescer em torno de uns 60%, está crescendo bastante, foi baseado na aquisição de novos clientes. Como é que adquire novos clientes? Uma estrutura comercial forte. Hoje eu tenho 2 SDRs e um closer para o Webillions e mais um SDR, quer dizer, tem tem uma vaga disponível para outro SDR e outro closer atuando já. Então, isso ajuda a você ter uma estabilidade de clientes sempre chegando. Beleza, eu tenho uma equipe comercial que atende os leads. Como é que eu gero leads para a equipe comercial? Aí tem basicamente 2 modelos, né, que o pessoal faz. Tem o modelo inbound e tem o modelo outbound. O que é o modelo outbound? Quando você vai e entra lá no LinkedIn e fica prospectando pessoas de forma aleatória ali, ou com algum tipo de critério, mas você chama o cara de maneira fria, né? Você não conhece a pessoa e você vai tentando oferecer serviço. E aí, nesse modelo outbound, a taxa de resposta é baixa, que aí a taxa de reunião é baixa e a taxa de conversão também é baixa. Então, é mais difícil esse modelo. E aí, hoje, como é que a gente trabalha? Hoje a gente já trabalha com o modelo inbound. O que é o modelo inbound? A gente gera algum tipo de conteúdo, que pode ser desde redes sociais, blogs, podcasts, lives, tipo que nem essa, e-mail marketing. Então, te gera um conteúdo sobre algum assunto que é relevante para o nosso perfil de cliente, e aí esse cliente naturalmente chama a gente porque a gente virou tipo uma referência naquele assunto. Então, hoje, provavelmente muita gente me segue aí e é prestador de serviço e entendeu que eu sou uma das referências de e-commerce. Só que isso demora um tempo para você ficar gerando conteúdo. E mídia paga eu gasto pouco, tá? Inclusive. Mídia paga no Webillions é praticamente zero. E na Nacarro a gente gasta uma verba lá, acho que é de 3 ou 4 mil reais ali, de mídia paga, tanto Google como Meta. Mas a maioria dos leads vem de processos de inbound marketing. Tá? O objetivo nem é explicar como é que faz, o que é inbound, essas coisas, é mais para vocês entenderem o conceito. Beleza. Depois que eu comecei a organizar a equipe comercial, eu precisava ter uma equipe para atender os clientes. Porque se eu ficasse fazendo tudo sozinho, era impossível fazer tudo sozinho. E aí, com isso, eu comecei a desenvolver processos internos. O que é processo interno, pessoal? Por que é importante ter processo? Porque se você não tem processo, cada um da equipe faz de uma maneira diferente. E se o serviço depende de pessoas, o que acontece? Existe uma falta de padronização se você não tem processos bem organizados, né? Então, você vende um serviço, só que aí cada um atende de uma forma, e aí não tem uma padronização, aí o cliente sai porque você não atendeu direito o cliente, né?
Então, hoje, desde que o cliente entra na empresa, desde a parte processo de comercial, existe um padrão específico, desde quando você cadastra, quando chega o lead, o que acontece? Ele chama o cliente, tenta agendar uma reunião, gera um valor para o cara, aí tem a apresentação, tem a proposta, tem a cobrança da proposta, o cara fechou, beleza, aí tem um processo interno para o cara chegar e fazer o onboarding. Aí vai ter contrato, pagamento, cria grupo, cria mensagens, né? Tudo já está bem estruturado, já existe uma sequência lógica das coisas aqui. Uma galera aqui no Instagram, fala Leandro Júnior, Tiago, fala Tiago, Jonei, Renata, Rogério. Escreve aí, pessoal, o que vocês fazem aí e de onde vocês estão. E aí, nesse processo de padronização, quanto maior a padronização que você tiver, mais fácil fica as coisas e menos dependente você vai ter de você. Então, hoje eu só consigo não executar os clientes da consultoria porque existe processo. Então, desde que o cliente entra aqui, ele entra fazendo um diagnóstico. A gente tem uma sequência lógica de como funciona tudo isso aí. Tem o sistema ClickUp, que é tipo um Trello mais avançado, a Asana, a Monday, é tipo esse modelo. E aí a gente tem, o cliente chega, já cria uma tarefa que já coloca outra subtarefa para várias pessoas. E aí só começa um processo depois que acaba o outro. Então isso roda muito bem aqui. E aí com isso, talvez o segundo passo, que também está ligado ao comercial e o marketing, é criar conteúdos desse modelo inbound, né? Tanto na rede social, como outras maneiras, né? E a gente conseguir atrair novos leads. Porque um dos clientes, até inclusive, que eu tenho da mentoria VIP, ele é um prestador de serviço, presta serviço para hospitais e clínicas, mas ele tinha já uma rede social, já tinha uma equipe interna de marketing, mas essa equipe interna de marketing não gerava leads para o comercial. Olha que absurdo. Então fazia um monte de conteúdo, podcast, não sei o que, eventos, nananã, só que esse processo não chegava no comercial, o comercial não filtrava lead e ficava lá perdido. E aí não vendia, né? Então era uma empresa que já faturava legal, dependia 100% de indicação do dono. Agora não. Então a gente criou um processo similar ao que a gente faz aqui na consultoria, que é o modelo B2B, né, vendas consultivas. Ninguém vai comprar uma consultoria de 10 mil por mês, só ir lá e compra lá. Ele vai ter que ser convencido. Ele vai ter que entender que isso serve para ele, né? Então, com isso, o que aconteceu? Esses caras começaram a receber leads que já existiam, mas não eram alinhados para o comercial, e o comercial começou a conversar mais com esses leads. E acho que em um mês gerou lá 5 leads muito potenciais, que se fechar, sei lá, 2, já vai gerar aí uns 300 mil reais de faturamento no ano, né? Eles têm um ticket médio alto também. E aí, beleza. O que eu entendi, que eu acho que foi uma das visões, umas chaves que viraram aqui em relação à escala de prestação de serviço. Então, geralmente, você começa fazendo sozinho, você é o cara técnico, sei fazer criativo, sei fazer um site, sei fazer, sei lá, um anúncio no Google Ads, sei fazer anúncio no Mercado Livre, sou advogado, sou, sei lá, social media, é uma pessoa que sabe fazer alguma coisa técnica. Só que aí existe um desafio, lotou a agenda dessa pessoa, e aí, o que faz? Você ferrou, né? Então, como é que faz para transformar equipe, para uma empresa de prestação de serviço? Então, é todo esse modelo que eu venho fazendo ao longo desses anos, que ajudou demais a escalar o nosso processo, né? Só que aí, o que acontece? Existem algumas variações de tipo de escala de serviço, porque, vamos lá, a consultoria, a agência, atender os clientes como cliente de agência, você vai atender um a um cada vez, certo? Você atende um cliente por vez em determinado momento. Então, você vende 1 hora para um cliente. Agora,
tem outra visão, que isso mudou minha cabeça depois que eu participei dessas outras mentorias, que é como que eu escalo o meu conhecimento de um para muitos, que essa que foi a virada. Então, a gente começou a fazer evento, curso e mastermind, que é um conhecimento ser escalável para centenas de pessoas. Porque, por exemplo, na mentoria lá de lojista de e-commerce que a gente tem 15 pessoas, a gente está nesse processo, estamos vendendo, estamos escalando e tal. Se tiver 100 pessoas, vai dar mais ou menos o mesmo trabalho, né? Então, é esse modelo de mentorias em grupo. A consultoria, por exemplo, que a gente faz atendimento individual, personalizado, se eu quiser dobrar a quantidade de clientes, eu preciso dobrar a quantidade de pessoas. E é difícil dobrar esse tipo de pessoa, que são pessoas muito técnicas aqui internamente, que sabem muito do assunto de e-commerce, né? E aí, esse modelo de mentorias, que acho que é um outro modelo de transmissão de conhecimento, funciona bem legal. E aí, talvez aqui a quarta, né? Quarta etapa aqui da escala é criar um ecossistema. Então, o que a gente vem fazendo aqui que faz muito sentido? A gente criou a consultoria, criamos o Webillions e criou as mentorias em grupo. Todas atuam no ecossistema de e-commerce. Chega um lead para a consultoria. Ele não conseguimos vender, a gente leva para o Webillions, chama o cara para o evento. Aí já vende ingresso. Aí o cara pode eventualmente comprar o Mastermind. Ou a gente vê, o cara chega para o Webillions, por alguma forma, ou por mídia paga, ou comprou o ingresso, ou, enfim, foi indicado, esse cara também pode ser lead para consultoria. Então, o mesmo cliente, eu tenho várias esteiras de produtos, de serviço ao longo desse modelo, entendeu? Então, a minha possibilidade aumenta. Aí agora, qual que é o próximo passo que a gente está fazendo? A gente está criando parcerias com empresas, então a gente vai ter o nosso próprio meio de pagamento, white label, a gente vai disponibilizar para os nossos clientes, e esses clientes vão ter desconto no meio de pagamento, desconto em tabelas de frete, desconto em embalagem, por exemplo, todos os nossos clientes usam embalagem. Então, se a gente arrumar um desconto, um parceiro que vai dar um desconto na embalagem, esse cliente ganha uma vantagem adicional. Então, o que acontece? Eu estou criando uma maneira de ficar extremamente importante para o mesmo cliente. E aí, olha que interessante, vamos supor, eu vendo a consultoria para o cara. Aí eu falo, tem o evento Webillions. Quer participar? Te dou uma bonificação para você ir lá visitar o evento. Aí o cara curte. Aí entra lá no Mastermind. Então, eu tenho vários clientes aí que gastam 6 dígitos por ano com a gente aqui nesse ecossistema que a gente está fazendo. Então, o que acontece? Quanto mais produtos e serviços você tem que atende esse teu tipo de cliente, melhor. Então, o cara lá que falou que vende só para a empresa de sapatos. Beleza, o cara criou lá a agência. Por que ele não cria um negócio para design? De, sei lá, fotos, de embalagem, logística, ele só atende o mesmo tipo de cliente. Então, facilita também achar esse tipo de solução para ele. E é um problema também, na verdade, isso é um problema dos prestadores de serviço. Eles querem atender todo mundo. Esse cara aqui que falou que só atende um nicho é ótimo, porque ele vai focar só naquele nicho lá. Aí ele vai produzir conteúdo só de sapato, de lojista de sapato, fábrica, marca de sapato, vai atender só o tipo de cliente que é sapato, atendeu um cliente de sapato, o próximo cliente que atender ele vai fazer um diagnóstico, o serviço que ele for fazer lá é uma sequência já padronizada, então ele consegue padronizar o mesmo tipo de serviço para ele, né? Isso facilita a vida da empresa, do prestador de serviço, ao ponto que se você faz restaurante, marca de sapato,
bebida, loja física, outros prestadores de serviço, cara, você fica numa confusão mental ali. E cada vez que você chega um cliente novo, você vai ter que descobrir como escalar ou aprender como dar resultado para o cliente. No nosso caso, não, a gente só atende e-commerce. Outro dia chegou um cara, mas eu tenho uma loja física que me ajuda a escalar. Eu falei, cara, a gente não faz isso. Porque eu não sei ajudar a gente de loja física, eu sei só ajudar a gente de e-commerce, né? E aí, com isso, facilita todo esse processo aí de prestação de serviço. Você tem um nicho, olha como faz falta a diferença de definir bem um público-alvo. Quando você define bem um público-alvo, você tem um serviço definido, você cria conteúdo definido para esse público. Aí você atende esse cara. Aí esse cara, você deu resultado. O segundo cliente que vier desse mesmo tipo de cliente, você repete o que foi feito no outro, de uma certa forma, obviamente. Não dá para fazer 100% igual, mas dá para repetir o padrão, o jeito ali. Beleza, veio um outro cliente, você repete o mesmo padrão. Então, olha como é muito mais fácil você treinar alguém para você seguir uma sequência lógica que já existe. Ao ponto que, puta, entrou um cara de restaurante. Puta, não sei nada de restaurante. Vou ter que aprender a divulgar o restaurante, vou ter que fazer o serviço pro cara, vou ver se vai dar certo, aí vou ter que otimizar. Aí, puta, aí demorou um ano para aprender a trabalhar com o cara lá. Agora, do ponto de vista você tem um nicho específico, toda a conversa facilita, né? Facilita. E aí, assim, né? A gente, por exemplo, essa mentoria que a gente faz de prestador de serviço. Então, eu defini que eu estou ajudando empresas que prestam serviço ou pessoas que prestam serviço a escalar dentro desse mercado, usando de maneira digital, desde a questão redes sociais, comercial, processo, estrutura de sistemas, para ajudar essa galera a escalar. E como é que é interessante? O conteúdo que serve para o Anderson também serve para o Igor, que é um modelo parecido. Então, é muito mais fácil de entregar. Olha que interessante. Ao ponto que se eu fosse, vou criar uma outra mentoria de lojista sei lá, de lojista de loja física. Puta, eu tenho que aprender a fazer isso aí, não sei o quê. Então, é muito mais fácil você atuar com o que você já faz. Então, basicamente, eu vou explicar o que eu já faço aqui, que funciona. A galera que vai ser bom custo-benefício para a galera que entra, porque ela vai aprender, vai encurtar caminho. O conteúdo que eu vou fazer de para muitos vai facilitar a minha vida. E o cara vai ficar satisfeito que receber o modelo da mentoria. Então, aqui, que louco isso aqui. O negócio fecha o círculo, né? E aí, a próxima aula aí que a gente está organizando vai ser tipo o melhor framework da prestação de serviço. Então, desse modelo da mentoria, a gente vai falar, qual que são os modelos para você prestar serviço. Geralmente você vai fazer por hora, projetos, escala de educação, também a questão de esteira de produtos, né? Então, igual eu falei, no Ebillions tem lá ingresso, patrocínio, clube. Pode ser que poderia ter alguém algum tipo de produto intermediário, o cara que não consegue comprar o clube e poderia comprar outro produto mais barato. Aí, no nosso caso da consultoria, chegou um lojista de e-commerce, quer escalar o negócio. É um cara grande, já fatura aí 500 mil por mês, a gente vai ajudar o cara, consultoria. O cara paga lá 5 a 10 pau por mês para avançar o próprio negócio. Não, é um cara que é menor, fatura 100 mil por mês, ou está começando. Tem um modelo das mentorias em grupo. E aí atende essa galera, você tem uma esteira de serviço para vários tipos de cliente do mesmo nicho. Olha que interessante. Depende um pouco do bolso e do momento que ele está. Não, é um lojista que já fatura legal, já fatura 1 milhão por mês e quer aprender outras estratégias e consegue se virar sozinho. Esse cara é para o Ebillions, é para ir lá no Ebillions. Entendeu? Fala, agência, acho que é o Franco, Franco, fala, Franco. Rodrigo, você vê alguma forma de escalar sem nichar?
Eu acho que dá, mas você vai ter mais trabalho, né? Porque você falou, você que é o cara do sapato lá, é isso? Não, não. Eu tenho uma agência, a gente faz vídeo, marca, cuida de mídias sociais, faz Faz site, tudo, faz de né? tudo, faz de tudo. Só que não tem um ramo específico, é isso? Não tem um ramo específico e não é um interesse nosso, porque a gente já considerou isso, mas a gente chegou na conclusão que a gente ia ficar de saco cheio se a gente atendesse, tipo, vou atender só a clínica, entendeu? Você vai ficar de saco cheio, mas o teu trabalho vai ser mais fácil. Já Vai, pensou nisso? já. Então, Não sei. É uma porque pergunta. olha como é que era a visão, como é que é a visão da organização e o processo bem montado. Lá atrás, quando eu criei lá esse processo de diagnóstico da consultoria, eu gastava de 30 a 40 horas para fazer o diagnóstico do cliente. Depois que a gente padronizou isso, o meu consultor faz isso em menos de 20 horas. E minha meta Uhum. é que com a inteligência artificial, a gente avançar nesses processos, a gente faça isso em 10 horas, por exemplo. Só que é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Ou fosse, chegou um cliente de. Dá um exemplo de 2 clientes diferentes seu aí. Cara, e-commerce de moda fitness e uma transportadora, vai. Então, você está totalmente diferente. Então, beleza, chegou outro e-commerce de loja fitness, que pode ser o e-commerce até, chegou outro e-commerce. Cara, você já meio que já sabe ali o que precisa fazer, né? Uhum. Agora não, chegou. Aí vamos supor, você vendeu o serviço para uma loja física. Puta merda, você vai ter que aprender como é que vende para loja física, né? Uhum. Só que aí, assim, esse aprendizado demora, você vai ter que gastar o dinheiro do cliente, esse cliente talvez não tenha resultado rápido, e aí o cliente logo cancela, Uhum. entendeu? Ao ponto que, vamos supor que eu botou, atendo todo mundo de loja física. Eu tenho um amigo meu que ele faz uma agência, ele adora atender restaurante. Por quê? Ele entendeu que para gerar lead para o restaurante, aquele tipo de criativo funciona, com aquele tipo de lead funciona, ele sabe quanto que custa o lead para o restaurante, ele sabe quanto que é o CTR adequado para aquele restaurante, então ele já tem todas as referências possíveis ali. E quando entra um novo cliente, ele implementa a metodologia dele, ele vai comparando um cliente com o outro e vai ficando mais fácil. Meu cliente ali está com CTR 2 e o outro está 10. Puta, então estão fazendo alguma coisa errada aqui no criativo. Vou pegar os criativos do cliente B, que está com CTR alto, e vou tentar replicar o mesmo conteúdo ali. Cara, é muito mais fácil, né? Do que você quebrar a cabeça do zero e fazer tudo de novo, Sim, entendeu? sim. Então, por isso que eu acho que hoje, quantos clientes você atende aí? 25. Tá, então você tem clientes de diversos setores. Então aí você Todo vai pegar criativo. pessoas de diversas habilidades e conhecimentos, porque são diversos setores, né? Uhum. Então vamos supor que, sei lá, você tenha 10 clientes de e-commerce, talvez um cara só atenda 10 clientes, Uhum. entendeu? Então, Uhum. quando se tem uma padronização, que é isso que eu entendi depois, quando se tem um modelo que é repetitivo e replicável, a vida da empresa facilita, porque é serviço. Serviço depende de pessoas. Se não tem um modelo que é replicado, cada um faz do que quer da cabeça dele, vai dar resultados diferentes. Basicamente é isso. Sacou? Legal, fechou, obrigado. Então eu acho que aí, primeiro passo, definir bem qual que é o teu ICP, que é o cliente ideal. Ideal Client Profile. Qual que é o teu ICP? Qual é o teu cliente ideal? Talvez, quando você não tem cliente no início, talvez você atenda todo mundo ali, né? E vai atendendo, beleza. Porque você precisa fechar Uhum. conta também, né? Uhum. Não adianta ficar no, 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 na ideia só e não atender cliente. Então, vamos supor que você atendeu esses 25 clientes. Quais são os clientes que mais dão resultado? Você dá mais resultado para eles? É muito relativo. Então, mas quais os tipos que dão mais resultado de uma maneira geral? Não, Não tem? eu tenho hamburgueria que eu dou muito resultado, mas Beleza. eu tenho outro restaurante que não dou tanto resultado quanto a hamburgueria. Tá, mas vamos supor que você atendeu
desses 25, tem 4 que são restaurantes, e meio que você entendeu que aquele tipo de restaurante você consegue dar um resultado. Porque uma outra coisa importante, né? O resultado que dá para o cliente depende das ações que o cliente executa também. Sim. Não depende só de você fazendo. Então, o que acontece? É um perfil de cliente, não é só um nicho, é o tipo de atitude que o cliente tem. Então, no nosso Tá. caso aqui, a gente tem clientes que executam muito e tem os clientes que só ficam dando desculpa. Quem Sim. que avança mais? É o cara que executa muito. Então, por exemplo, te dá uma tarefa para o cara. Grava aí 5 criativos pro teu negócio. O cara grava. Aí te pede pro outro lá, ó, grava, o cara não grava. Ó, vamos melhorar a foto dos produtos. Aí o cara vai lá e tira foto pra cacete. Uma semana o cara tira 200 fotos. Aí o outro cara que faz, não faz direito. Então, acho que é uma variável de dois fatores. O tipo de cliente, que é o nicho do cliente, restaurante, e-commerce, loja física, clínica, enfim, hamburgueria, sei lá, e como que é o comportamento do cliente. O que a gente já identificou aqui na consultoria? O cara que é muito iniciante, que ele está sozinho no negócio, ele demora mais para escalar, porque ele não tem uma equipe. O cliente que a gente tem, já tem uma pessoa no marketing, já tem o cara da logística, o cara do comercial, esse cara avança rápido, porque ele tem mais equipe. Entendeu? Então, são duas Uhum. variáveis importantes. É o tipo de cliente, o nicho, e a estrutura e o comportamento dele. Quando esse comportamento é bom e o tipo de cliente é comum, é parecido, geralmente dá resultados muito positivos, entendeu? Dá uma Tá. pensada se isso reflete isso nos teus Tá, clientes. é, uma, antes de ser da vez pro cara ali, uma coisa que a gente já pensou em nichar é, de 25 clientes, a gente tem 4 que são grandes empresas, faturam mais de 10 milhões por ano, e eles pagam 40% da receita. A gente pensou em nichar nesses peixões aí, digamos, mas é tudo ramo variado. Um é o e-commerce de moda fitness, o outro é uma transportadora, entendeu? Eles representam 40% do teu faturamento, é isso? 4 representam 40%, os outros 21, os outros 60%. Aí é o tipo de cliente. Então, acho que talvez incluindo mais uma variável aí. Nicho do cliente, faturamento do cliente e o comportamento dele. Porque tem uma questão também, isso a gente fala muito internamente aqui. Se o nosso ticket médio é 10 mil e o cara fatura 50 mil, a gente está representando 20% do faturamento dele. Então significa o quê? Que a conta dele não fecha. Uhum. Se o cara fatura 1 milhão e a gente cobra 10 mil, é 1% do faturamento dele. Então, o que acontece? A conta nossa fecha no cliente. O que a gente já percebeu? Quanto maior a proporção do nosso serviço versus o faturamento dele, maior a chance dele cancelar. Entendeu? Então, o cara que fatura mais e o teu valor é 10 lá e o cara fatura 500, é pouco em relação ao faturamento dele. Então, assim, beleza, não tem problema pegar clientes menores. Só que você tem que fazer esse cara crescer rápido. De 100 para 200, de 200 para 300. E aí o teu FII vai ficando menor em relação ao faturamento. Então, a gente tem aqui alguns indicadores que falam assim, o que a gente começou a ter vários projetos que, assim, geralmente é uma empresa que já existe e está entrando no e-commerce. A gente tem uma visão que o cliente precisa faturar pelo menos 100 mil no primeiro, sei lá, 100 mil por mês no primeiro ano ali, vai. Se ele não chegar em 100 mil no primeiro ano, geralmente ele vai cancelar depois. Ou até antes, né? Porque a conta dele Uhum. não vai fechar, mas ele está percebendo que está evoluindo rápido. Então, por exemplo, a gente tem um cliente lá que começou em julho do ano passado, a gente vendeu o serviço para ele em agosto do ano passado, lançamos um e-commerce para ele até ficar pronto, foi mais ou menos janeiro. E em julho, esse cara estava em agosto, esse cara vai faturar próximo de 200 mil.
Então, o que que aconteceu? Ele cresceu rápido, o nosso FII mais ou menos ficou parecido, e proporcionalmente o nosso FII versus faturamento vai diminuindo, né? Então, o FII vai diminuindo e o faturamento vai crescendo. Então, esse cara, a tendência dele ficar muito tempo é grande. Então, acho que a refletir nicho, tamanho, porte da empresa versus atitudes. Eu acho que esses são os 3 principais fatores que fazem com que uma empresa dê certo dentro do teu portfólio, por exemplo. E a gente Legal. percebe isso muito aqui. Então, por exemplo, às vezes chega um cara do comercial aqui, fala, pô, tem o cliente tal, 50 mil por mês, tal, e quer contratar consultoria. E é um nicho difícil. Então, esse cara, ele vai precisar crescer muito rápido, porque senão em 4, 5 meses ele cancela, porque ele viu que a conta não fechou. O empresário, ele tem uma visão assim, que isso é a maior conclusão que eu tiro em relação a serviço. Ele precisa ter retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Eu acho que esse é o principal ponto, que é a prestação de serviço. O cara investe 1.000, ele precisa ter um retorno de 10 mil, sei lá quanto que é o retorno, mas ele precisa ter um retorno sobre o investimento que ele está fazendo, senão ele é melhor ficar parado, né? Então, a prestação de serviço também, isso tem um outro ponto. Às vezes você está fazendo muito para o cara, e isso não reflete no aumento do retorno que ele tem. E às vezes, uma mexida no ponteiro vai dar um baita resultado para o cara e você gastou pouca energia. Então, às vezes, você está fazendo muita coisa e isso nem reflete no faturamento do cara, no aumento de faturamento do cara. E aí, às vezes, é melhor fazer a lei de Pareto, né? Quais são as 20% das coisas que vão dar 80% do resultado? E aí, isso mudou a nossa visão aqui também. Porque a gente tinha, não, vamos entregar isso, vamos entregar aquilo, vamos fazer um monte de coisa, taranã, não sei o que, papo, escopo gigantesco. Mas, às vezes, no escopo gigantesco não precisa. É melhor você fazer pouca coisa que vai dar grande resultado do que muita coisa e não vai afetar nada, né? Então a gente mudou o jeito que a gente vem fazendo as coisas aqui por causa dessa visão de realmente faz sentido para o cara, vai mudar o ponteiro do cara? Se não for mudar, não precisa fazer. Talvez lá para frente faça, mas agora então vamos achar as coisas que a gente vai fazer para o cliente agora que vai dar resultado rápido. Que é a visão lá, o ROI. O cara está tendo ROI no nosso serviço, então a gente precisa fazer coisas que vão dar ROI rápido. Se ele diz, vamos fazer SEO, que daqui 2 anos o cara vai ter... Cara, a gente nem começa a fazer isso aí. Porque a gente já sabe que isso é um negócio que vai dar resultado só no longo prazo. Por isso que quando você tem um nicho específico, a hamburgueria lá, você já sabe que para a hamburgueria aquele tipo de criativo funciona e vai dar um resultado rápido. Então você bota isso na fila da frente. Ao ponto que, vamos criar um blog sobre os melhores hambúrgueres do mundo lá, sei lá. Isso aí vai dar resultado daqui a 1 ano, sei lá se vai dar ainda, né? Uhum. Entendeu? Então, Fechou, cara. Que é uma visão de o que faz sentido no momento que vai dar maior retorno para o cara mais rápido. E a visão de quanto mais rápido ele cresce, menor a possibilidade dele cancelar. E a gente tem um indicador aqui também, a cada 6 meses a gente vê quem são os clientes que menos cresceram. Esses caras, o potencial de cancelamento é maior. Então a gente vamos fazer um trabalho aqui para o cara crescer mais rápido. Entendeu? Porque senão o cara logo cancela. É isso. A gente quer ter clientes por muitos anos, porque conquistar um novo cliente é difícil e é um processo árduo. Então, como é que a gente faz para manter os nossos por muito tempo? Né? Hoje, nossa taxa de cancelamento é menos de 5%. Assim, então, é pouco cliente que cancela. Porque a gente tem essa visão que vamos atrair nicho, processo, recorrência, e a gente tem até uma maneira de... A gente tem uma meta para os consultores aqui, tentarem aumentar o faturamento dele nosso interno. Então, descobrimos um projeto novo para o cliente, vamos lá vender para o cara lá. Que a gente aumenta o tipo de serviço que a gente faz para ele, entendeu? Uhum. Sei lá, desde criativo até participação no Ebillions, no evento, na imersão. Então, a gente quer que o mesmo cliente gaste muito, né? Como eu falei lá, tem vários clientes que gastam mais de 100 mil por ano aqui. Até mais, entendeu?
Então, é muito mais fácil você atingir vários serviços do cara. E olha que interessante, esses caras que gastam muito, a chance dele de sair é baixa, porque a gente está fazendo o cara crescer rápido, mais rápido que uma média. A gente tem um cliente de imóveis que fatura 1 milhão já por mês, ano passado ele cresceu 180%. Esse ano a meta acho que é 80 ou 90. Então, e o cara está no e-billions e está na consultoria. Qual a chance do cara cancelar? É baixa. Ele está tendo um retorno sobre o investimento que ele está fazendo, né? É muito louco esse modelo aqui, porque no final a gente só fica olhando o dia a dia ali, puta, precisamos fazer correria, nananã, não sei o quê. Só que na prática, se você está nadando forte pro lado errado, não faz diferença, é melhor você ficar parado até. Outro dia eu vi um gráfico, achei muito louco, o cara na praia, o cara nadando, afogando na praia, no mar ali. A praia era para a esquerda e o alto mar era para a direita. E o cara nadando forte para o alto mar. Então a direção é melhor nadar devagar para a praia do que forte para alto mar. Olha que louco isso. Então a direção faz toda a diferença. Eu acho que a maior parte das pessoas, das empresas, elas estão muito focadas em executar o dia a dia e pouco se gasta no planejamento, na visão de longo prazo, qual que é a direção correta, né? E para isso que a gente está até, inclusive, fazendo essa aula aqui, para levantar a consciência de todo mundo que existe caminhos melhores e já tem gente que já conseguiu fazer isso. Beleza, então não faz sentido eu colar junto de alguém que já está fazendo isso de uma forma melhor que eu. Isso eu faço, né? Acho que se eu for... Outro dia eu fiz, não sei se vocês já viram no meu stories lá, eu tenho uma caixinha que eu coloco todos os eventos que eu vou. Eu tenho 2 caixas que deve ter mais de 100 ali. Eu devo ter gastado, acho que uns 500 mil aí nos últimos 5 anos de imersão, evento, mastermind, curso, porque eu entendo que isso dá retorno também, né? E é a mesma coisa, aquele negócio, né? Eu tô nadando pro lado errado lá. Não adianta nada, né? Boa, perguntas? Fala aí, Anderson, você tá concordando ou tá discordando? Ô, Naka, fantástico. Eu estava anotando aqui, cara, porque o que acontece? As pessoas só estão vendo problema e, graças a Deus, você só vê possibilidades e quem está aqui, entendeu? E, realmente, é o que dizem, né, nas mentorias grandes, né, que as pessoas de grande visão, elas aproveitam o problema para tornar isso em solução para ambos os lados, né? Para quem compra o seu serviço e para você que produz o serviço, né? Ou produto, né? No caso de e-commerce, né? Eu já te sigo desde o ano passado, né? Na sua mídia, a partir do Diego Santana. Eu, eu, Sim. eu já sigo ele há bastante tempo, eu estou no EDP dele, entendeu? Então, eu sou daquele tipo de cara que eu vejo o e-commerce e a prestação de serviço como uma junção. Um exemplo, eu acho que a minha visão que o senhor tem, assim, exemplo, nós temos um carro, tem um cara que ele é um especialista no motor, na pintura, na elétrica, e eu ouvi o Ebílios, ele é mais ou menos assim, tipo assim, esse aqui que é o negócio, a gente vai separar ele em setores e bota especificamente um time para cada local e vamos tocar o barco que o senhor está fazendo e está dando essa orientação. E parabéns, muito grato também pela essa oportunidade aqui, tá bom? Boa. E é exatamente, eu até perguntei, porque o Diego Santana ele tem um modelo lá que ele ajuda outros lojistas, outras agências também. Eu falei, Diego, mas por que você está ajudando outras agências? Ele falou assim, porque, cara, se eu ajudar gente e esse mercado crescer junto, eu que virei a referência. Falei, puta merda, isso aí é uma baita na visão. É isso aí. Aí eu falei assim, cara, então, será que eu também tenho potencial de ajudar outras pessoas desse mesmo setor que prestam serviço? Foi daí que a gente começou a fazer a mentoria de prestador de serviço. A primeira turma foi no começo do ano. E aí eu fiz uma pesquisa que eu também achava meio inédito até. Eu fui lá e o que aconteceu? Eu fiz no Instagram, eu fiz uma pergunta. Você é lojista de e-commerce,
prestador de serviço, CLT ou outros. Eu produzo conteúdo para o lojista de e-commerce, que é meu público-alvo, certo? Aí eu fui lá e vi lá, 65% era prestador de serviço. Falei, porra, mas eu não tenho produto para esses caras. Então, falei, pô, acho que tem uma oportunidade ali. E foi que a gente fez a primeira turma da mentoria de prestador de serviço. E aí foi animal. Eu pessoalmente, eu acho que até falei para minha equipe comercial, eu acho mais legal fazer a prestação de serviço do que do lojista de e-commerce. O lojista do e-commerce é um assunto que eu já estou meio cansado até. Mas a prestação de serviço é o jeito que as coisas que a gente faz no dia a dia. Então é legal falar do dia a dia, entendeu? E aí tem a ver até com o propósito que eu comecei a perceber. Que esses caras aí que são grandes, porque no final talvez a grana já nem faz tanta diferença. Eu perguntei pro Alfredo uma vez, cara, mas por que você ajuda tanta gente assim, dá palestra pra gente, porque você podia estar em casa, descansando, não sei o quê. Ele falou que, cara, porque eu tô percebendo que quanto mais eu ajudo outras empresas, mais a economia cresce, mais pessoas vão ter emprego e mais pessoas vão ter riqueza. E aí ele entendeu que, puta, isso aí ajuda, é o propósito do cara. Eu falei, cara, então, eu acho que é isso, meu. Né? Ô, Naka, Fala aí. eu acho bem bacana que é uma coisa tão bacana esse ecossistema de network, que por incrível que pareça, assim, de uma pessoa que você conhece, você já vai seguindo outras pessoas que são referências, e a coisa que eu acho bem impressionante, que vocês não menosprezam os pequenos e os iniciantes, que quando esses caras se tornam grandes, eles seguem você. Não, e olha que louco, eu conheci o Diego, mesmo. e o Diego também é tipo um mentor para mim, porque eu conheci o Diego em 2017, 2018. Caraca. 2018, quando eu comecei a consultoria. E eu fui aprender Facebook Ads com ele. Caramba. Aí agora o cara vai no meu evento. Isso é louvável. Entendeu? Porque como que ele, eu ia lá no curso dele, agora o cara tá indo no meu evento. Pô, maravilhoso. E aí o cara, não, meu, vamos junto, vamos se ajudar. E aí, cara, a gente troca muita ideia de muita coisa, assim. No final, assim, eu entendo que quanto mais próximo você tá de outras pessoas que estão na mesma frequência que você tá, isso ajuda demais. Você é a média das pessoas que você anda. Sim. Porque se você anda só com um cara que tá devendo, meu, você é o próprio o quinto cara do Serasa também, entendeu? Basicamente é isso, né? Então, quanto mais você estiver próximo de gente que está na mesma visão, na mesma pegada, com os mesmos propósitos ali, você avança muito mais rápido. E isso eu peguei isso depois que eu comecei a participar de outros mastermind, de outros grupos, mentorias, que facilitou minha vida demais, assim, é muito louco isso aí. Parece que, olha que interessante, esses dias eu fui almoçar com os caras que participam lá do Giants, que é o acelerador do Marcos Mais. Os caras pagam 200 mil por ano para participar desses grupos de mentorias mais avançados. Aí o papo foi de negócio, de avanço, de carro, de prosperidade, de viagem. Não foi aquele papo, puta, o governo tá ruim, não sei o quê, a minha, sei lá, enfim, foi totalmente outra visão. E aí, quando você começa a perceber que, porra, o normal é avançar do que o normal ser fudido, tá devendo, aí você fala, porra, acho que esse é o caminho, né? Porque se você não vê possibilidades no lugar que você tá, aí você virou um acomodado e que isso... você virou um acomodado e aí aquilo é a realidade tua. E aí você ficou... Você sabia o que eu vi esses dias? Eu até vou fazer um vídeo disso. Aquele lá, 30 desempregados versus Thales Gomes lá. Pô, tu podia fazer um desse. Não, procura no YouTube. É muito louco esse vídeo aí, porque essa galera, ela deve andar só com gente que é desempregada.
e o cenário é ficar contra o patrão, ficar, a culpa é dos outros, nunca a culpa é própria. Aí tem o outro lá, Guto Gambala versus 30 gordos, 30 gordinhos lá. É a mesma coisa. A visão é diferente. Então, se o cara está envolvido naquele tipo de ambiente, a visão dele não vai mudar. E o cara não quer mudar a visão, porque talvez ele nem conhece o outro lado. Sim, É aí mas que entra o nível de consciência das pessoas. Ele nem conhece o outro lado. o Naka, Bom, fala aí. eu não sei onde está esse vídeo, mas eles entrevistaram um cara num país só sei que desenvolvido. Aí, acho que foi um brasileiro que foi para lá, só que eu não estou lembrado do nome. Ele disse assim: você veio do Brasil, ele é o melhor país do mundo. Cara, como assim? Eu vim para aquele não, porque aqui tudo funciona. Lá vocês têm variáveis todos os dias de aprendizado e melhoria. Olha a visão do cara. Olha a visão do Mas cara. já ouvi falar que também um gringo veio para o Brasil, ele falou assim, nossa, o Brasil é o melhor lugar para empreender, porque tem um monte de problema para resolver. Isso aí. É isso aí. Agora lá nos Estados Unidos, ou na Europa, na Suécia, o cara acho que era da Suécia. Pô, lá tudo funciona, não tem Eu acho que foi problema. daí mesmo. Exatamente. Mas enfim, pessoal, qual que é a visão de tudo isso aqui, tá? Que é aí que eu estou mostrando, abrindo a estratégia bem clara aqui. O objetivo é que vocês entendam que existe outro tipo de metodologia de prestação de serviço que vai realmente ficar mais fácil você ganhar mais dinheiro e escalar melhor o processo, né? E só para vocês entenderem, hoje na consultoria a gente atendeu aí mais de 250 clientes, essa galera já faturou mais de 1 bi de real em online, só no online, no e-commerce. A gente já fez mais de 70 mil horas de consultoria, estamos em 15 pessoas, e já passamos de 70 milhões de mídia paga. E o crescimento médio dessa galera é 27%. Tem cara que cresce 180% e tem cara que cresce e cai também, né? Mas na média é positivo. E aí a gente fala um pouco sobre mim, fiz administração na FAAP, depois fiz uma pós nos Estados Unidos, na UC Berkeley, já estou com 21 anos aí de e-commerce, já fui presidente da Associação de Lojistas de E-Commerce, dou muita palestra aí em outros eventos, E-Commerce Brasil, VTEX Day, e aí criei o meu próprio evento E-Billions, né? E aí isso é o que eu invisto em dinheiro em conhecimento, né? Eu estou sempre do lado de cara que é gigante, e isso também, né? Eu levo para os mentorados, levo para o treino da consultoria, levo para o E-Billions, isso facilita todo o processo, né? Então, ó, o Diego Santana aqui. O Diego tá gordinho aqui ainda. Agora está magro. João J, enfim. Então, eu estou entendendo que isso faz parte do processo de crescimento. Hoje a gente tem um organograma de consultoria, comercial, marketing, Webillions, administrativo. Então, hoje as coisas funcionam super bem. O Alfredo também é parceiro nosso aí há bastante tempo, ele é embaixador aí da consultoria. E aí a gente tem muitos cases de sucesso, assim, que avançaram demais. Olha que interessante, todo mundo é e-commerce. Aí a gente entendeu que tem alguns clientes de imóveis que a gente fez dar muito resultado. A gente tem dezenas de clientes de imóveis. E aí, quando chega um cliente de imóvel, a gente fala, ó, a gente já ajudou tal, tal, tal e tal. Ah, puta, então fica mais fácil de vender também, né? Aqui algumas placas de faturamento desses clientes. Tem alguns aí, mais de 100 milhões aqui. Enfim, tem uma galera bem avançada. Aí tem alguns cases, enfim, eu vou passar rapidamente aqui, que eu acho que não interessa tanto. E a gente ajudou muitos clientes a crescer demais aí nesse processo. E aí a gente criou uma metodologia que eu falei, quanto mais processos organizados tiver, repetitivo e padronizado, mais fácil fica de entregar com a qualidade alta. Então, a gente faz um diagnóstico, plano de ação, revisa todos os sistemas, auditoria de sistemas, e cria um processo de acompanhamento e análise de dados. Então, aqui é o modelo Growth, que a gente acompanha o cliente semana a semana. E aqui é o tipo diagnóstico. Então, quando o cliente entra, a gente tem todos os pontos para fazer o diagnóstico, já está tudo definido, né? E qual que é a ideia desse modelo de mentoria, de prestador, né? É a gente otimizar o resultado que você tem e o objetivo é ter 10 vezes de retorno sobre o investimento, né? E aí o ponto é,
quanto que você pagaria para o teu eu de hoje te ensinar 5 anos atrás. Então, isso tem um valor muito grande, porque hoje, por exemplo, se eu tivesse esse conhecimento de hoje, em 2018, quando eu abri a consultoria, meu Deus, eu acho que ia estar 50 vezes maior. Entendeu? Então, esse processo é um processo de conhecimento que isso faz sentido quando você é no início. Então, quem que está à frente de você que pode te ajudar a ir mais rápido e mais longe, né? E aí a gente tem uma escala de crescimento muito forte, a gente cresceu quase 4.000% em 6 anos. Esse ano, a meta é mais ou menos 60%. Eu acho que a gente vai atingir essa meta. E aí, né, o prestador de serviço, né, ele também tem um iceberg, né? Ele acha que é só site e WhatsApp que vai fazer ele crescer, mas tem todo um processo, esteira de produto, análise de dados, equipe, ICP, contabilidade, equipe comercial, CRM, e-mail marketing, né? E as maiores dores que a gente falou, baixo ticket médio, você vende barato, você tem pouca autoridade, processo de venda comercial fraco, esteira de produto ruim, porque aí você também não tem um cliente ideal, e aí você vende para todo mundo e aí fica difícil de organizar. Limitação de horas para atender cliente, você não tem escopo, você tem que fazer tudo para o cliente, não tem metodologia, não tem processo, não tem, talvez, equipe para te ajudar a organizar isso. E aí, acho que o maior problema é essa falta de recorrência e previsibilidade que se resolve com o processo de vendas e comercial, né? Principalmente com inbound. O que é essa mentoria? Então, eu que vou dar essas aulas, foco de prestador de serviço que quer escalar, então, para quem que serve? Agência, freelancer, consultor, tem advogado, social media, videomaker, todo mundo que tem um negócio de prestação de serviço e quer, de uma forma ou outra, escalar isso aí, né? Duração, 6 meses, reuniões em grupo e quinzenais, uma sessão individual estratégica comigo, todas as sessões ficam gravadas para consulta futura, inclusive as aulas das outras turmas também estão lá, então é um modelo contínuo. A gente tem as aulas principais que estão gravadas, mas isso toda a cada 15 dias tem coisas novas, entendeu? Mas a gente fala, não, meu problema é tal, isso, então você tem que assistir a aula tal lá e vai resolver o teu problema. Então isso tem uma plataforma que tem um Astro Members lá, que é tipo um Netflix desses conteúdos, e toda segunda-feira às 17 horas, que é o horário que a gente definiu. Todo mundo que está lá dentro já presta algum serviço, ninguém está lá de forma verde, assim, o cara quer começar, todo mundo tem um conhecimento técnico, acho que isso que é importante, porque hoje tem um monte de gente que não tem conhecimento técnico e está vendendo pra cacete e entrega coisa ruim. Então, acho que o maior problema é essa galera que já está tendo posicionamento, mas não entrega o que está vendendo, né? Bem complexo isso aí. E aí, né, então, a gente organiza todo esse processo lá de persona, produto, esteira de produto, bons clientes, reter essa galera. Vou falar sobre apresentação, negociação, pipeline de vendas, networking, organização de oportunidades, processo de criação de conteúdo, rede social, como que organiza contrato, CS, padronização de processo, gestão financeira. Teve uma aula também de contabilidade, impostos, gestão de pessoas, organização, cultura do negócio, criação de equipe, treinamento, seleção e operação. Então, tudo isso fica gravado lá, inclusive tem conteúdos para e-commerce, que é das minhas outras aulas, tem, sei lá, deve ter uns 200 horas de conteúdo para e-commerce, então serve para você se treinar e a tua equipe também. A gente está indicando alguns leads menores que não servem para nós dentro do grupo de WhatsApp, e tem um suporte e a troca de ideia entre os membros. Hoje tem, acho que umas 15 pessoas ali. Acesso a mim, contatos, indicações. Até tem o Flávio aqui, eu acho que não sei se ele está ainda aí. A gente vai fazer negócio junto aí, ele vai começar a prestar serviço para a gente também. Uma sessão inicial individual comigo, acesso a todas as gravações, todos os mapas mentais são disponíveis, e quem também fechar tem acesso ao próximo Ebillions, que vai ser 11, 12 e 13 de setembro agora. Então, é o primeiro dia
a gente dá o acesso ao primeiro dia, tá? E a ideia é depoimentos. Mentoria do NAC chegou na hora certa. Gostei de forma que ele estruturou a sequência de temas, todos articulados de uma maneira lógica, sempre trazendo experiência deles com erros e acertos. Outra coisa importante de destacar é que nas reuniões não se despeja conteúdo e pronto, ele ouve nossas experiências, quer saber, quer entender, então isso foi muito valioso para mim, que eu estava desanimada, estava me sentindo sozinha, recomendo de olhos fechados. A mentoria de NACA trouxe vários insights ao longo do processo, importante e enriquecedor observar e aprender o ponto de vista de outros empreendedores sobre o negócio, isso nos ajuda a melhorar e crescer, recomendo. A mentoria do NACA foi um baita divisor de água para mim, estou começando no mundo das consultorias e confesso que fiquei na dúvida se era a hora certa de buscar uma mentoria, até porque achei que não teria muito o que discutir, só aprender mesmo. Foi a melhor decisão, o NACA trouxe uma visão super real no início da carreira dele, falou dos acertos, dos erros, passou muita coisa prática e teórica nas aulas ao vivo, fora as conversas 1 a 1, que foram incríveis para tirar dúvidas e clarear o caminho. Muito grato que ele compartilhou, já estou colocando em prática o que aprendi, quero voltar logo com novos desafios para trocar outras ideias com ele. É isso aí. Então, o que são os entregáveis, pessoal? Orientação estratégica, troca de experiência, desenvolvimento dessas habilidades, apoio ao crescimento, foco no potencial do mentorado, foco na execução, com os objetivos. 10 vezes o retorno que você investir, aumento de renda e lucro, escala do negócio, melhora de posicionamento, maior venda, retenção de clientes, gestão do tempo e gestão da equipe. E é o que a gente vem fazendo aqui, né? Então, objetivo 10 vezes o retorno, renda, lucro, escala, orientação e apoio, e sempre vou estar bem próximo de vocês aí, acho que igual a gente tem, igual nessa aula aqui, vai ter espaço para conversa, perguntas, respostas, e o meu objetivo é que haja esse engajamento e troca de experiência com a galera, tá? Porque é aí que acontece, muita coisa que alguém já fez, outra pessoa já fez melhor e já resolveu. E às vezes você também já resolveu algum problema que outra pessoa está com aquele problema hoje. E qual que é a ideia aqui? Então, a gente começou um pacote de 6 meses, então, tudo que a gente já gravou, mais aulas a cada 15 dias, investimento 10 mil à vista, ou 10 de 1.100 no cartão. E aí, vou fazer um desafio aqui, que 100% de garantia. Se você não conseguir recuperar o investimento em 6 meses, eu devolvo o teu dinheiro. Você falar que fez as coisas também, né? Então não adianta só também assistir, você tem que executar, né? Não adianta só ficar observando, você tem que fazer as coisas também. Se você falar que fez, testou e não conseguiu, eu acho que é difícil, eu devolvo o teu dinheiro e beleza. Boa? Curtiram, gente? O que vocês acharam? Alguém quer tirar alguma dúvida? Vamos lá. Anderson, em sentido, Igor. Fala, Igor. Opa. Boa noite, Naka. Boa noite, Opa, pessoal. fala, Igor. Tudo bom? Eu estava pensando aqui, quando estava conversando ali, né, da agência 360, o tipo de cliente ideal ali, né? E eu vejo um pessoal que está conseguindo, assim, que está fazendo uma escala saudável, olhar todos os fatores que você falou para ver se, de fato, consegue entregar resultado para o seu cliente, mas também você tem que pensar no seu resultado. Ou seja, pegar ali um nicho que você gosta também, um nicho que o seu trabalho ele é mais fácil e que te dá um lucro muito bom, né? Então, acho que levar isso em consideração é bem bacana aí para você conseguir escalar, né? E aí você une todos esses fatores e consegue replicar para a equipe de forma mais fácil e aplicar, igual você estava falando. Achei bem interessante esse ponto e combina bastante. Eu vejo algumas agências trabalhando assim. Boa. O que achou, Anderson? Espetacular. Negócio fantástico. Maravilhoso mesmo. Foi muito bom o seu conteúdo. A proposta está boa. Não está ruim. Entendeu? Está muito boa, realmente. E é para um grupo bom, né? Entendeu? Que está com uma referência boa para você. Perfeito. Mas já sou muito grato pela aula de hoje, tá? Eu até anotei A aqui. aula de hoje já valeu, né? Sem pagar nada. Muito, muito, muito,
Muito mesmo. Você nem imagina como. Já gerou bastante valor, né? Eu acho que Vira uma chave muito grande. Muito grande. é aquela história que eu falei, né? Não adianta nadar para o lado errado, né? Não adianta nadar para o lado errado. Então, essa corrida que a gente vem fazendo aqui, depois que a gente também contratou outras mentorias, facilitou demais a nossa vida e a gente cresceu rápido, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto. E quem não está pedalando direito, você cai uma hora ou outra, né? Você está estagnado, pode ser que você não está pedalando tão bem assim, né? Franco tá aí? Tá ainda aí? O pessoal aí. Alô, alô? Franco é da agência Deguste lá, né? Acho que era esse. Confundindo aqui o nome. Igor tá aí? Igor Batista. Quem mais aqui? Ô, Nath, Oi, oi. é que as pessoas, elas te têm como referência e a gente não é tubarão, né? Então, algumas pessoas ficam com medo de entrar no tanque com tubarão. Às vezes a pessoa fica Se com parar medo. disso não, cara, você não vira um. Na realidade, quem fala, pergunta mais, aprende mais. Isso eu faço muito, É verdade. né? Mas então é isso aí, pessoal. Então, Anderson, se tiver interesse ali, a gente pode até marcar uma outra call aí individual. Sim. O pessoal da Igor aí também, quem ficou até o final ali, eu posso disponibilizar uma outra call individual, o pessoal da agência ali, o Franco, o Igor, quem ficou até o final, então disponibilizo essa call individual aí para também gerar mais valor para o cara. Tá. Boa? Tá, Igor, chama lá o Anderson ali, o Franco e o Igor, esses três aí. Deixa o WhatsApp aqui, pessoal. Quem não... Escreve o WhatsApp aqui para a gente chamar depois aqui. Perfeito. Franco, deixa teu WhatsApp aí também, Igor. Outro Igor aí. Oi. Aí, voltou meu microfone. Opa, voltou. Nós vamos ter uma conversa quinta-feira com um cliente meu. Dependendo se desenrolar lá, talvez vai dar certo a mentoria aí. Boa. O Anderson escreveu aqui. Franco, passa teu contato aí também. Igor. Não, eu já tô falando com vocês. Já tá falando. Então aqui começou. Tá rodando bem aí, então. Isso, quinta-feira eu tô para trazer esse meu cliente de e-commerce para vocês fazerem o diagnóstico. Tá. Acho que o Alberto comentou de você aí. Isso. Tá. Já valeu, então, né? Hoje, pelo menos. Já valeu. Vamos torcer para dar certo lá com o cliente. É isso aí. Então, te fecha o cliente e ainda fecha você aí. Em dobro, hein? Aí Pagar uma sim. cerveja. Aí te paga o almoço aí. Né? Então, quem fechar isso aí também tem acesso ao e-billions. Eu libero de quinta e sexta-feira, que normalmente a gente vende isso por 3 mil, tá? E aí vai estar, cara, só os tubarão do e-commerce lá, meu. Boa? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos aí pela atenção. Eu que Uma hora e agradeço. meia de conteúdo aí. Top. Maravilha. Obrigado a toda a equipe aí. Valeu, Pedrão. Valeu, Igor, pessoal. Muito obrigado. Roberto tá aí. Meu amigo. Valeu, Igor. Até mais. Um abraço a todos. Tchau. Valeu.